Então, da nossa Feira de Santana, hoje a gente vai destacar a Rua Sales Barbosa. A gente conversa com a professora Cíntia Portugal de Almeida. A partir do século XIX, a rua servia para encontros boêmios. Nas tabernas e bares, a noite na Princesa do Sertão era vivida quando nomes como o do próprio Sales Barbosa surge. No auge do romantismo no Brasil, o poeta escreve sobre amor, sociedade e abolição da escravatura. Muitas de suas poesias surgiram na Rua do Meio. E dentre as 40 que foram publicadas, a história da rua que mais tarde levaria o seu nome foi impressa. Professora Cíntia, é muito bom tê-la aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de vir falar com a gente nesse sábado e bater esse papo gostoso sobre Feira de Santana, né? É um povo que não conhece a história, a sua história, a história de onde vive. É um povo que não... Eu vou até aprofundar, que não é feliz, porque não sabe viver profundamente onde está. E a gente tem a Sales Barbosa como uma rua icônica em Feira de Santana. E eu queria falar justamente como que surgiu a ideia, né? Como que surgiu o interesse em estudar a Sales Barbosa mesmo, em estudar a rua, o poeta e a relação entre elas. Muito bom tê-la aqui conosco. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Edson Barbosa. Bom dia, Ana Paula, Fernando. Então, assim, eu digo que Sales Barbosa me escolheu. O romântico me escolheu. Na verdade, foi numa aula da UFES e na aula de Literatura Brasileira 2, e no qual se apontava vários românticos no Brasil, primeira, segunda, terceira geração romântica. E eu questionava, saí daquela aula assim, me questionando se Feira de Santana não poderia também ter o seu romântico. E foi no livro de Oscar Damião que ele me apareceu ali, o jornalista Sales Barbosa, orador, nascido em 1862, de vida breve, viveu até 1888, ano da abolição. Então, assim, ele me achou, né? E eu fiquei curiosa. E depois foi perseguindo no Museu Casa do Sertão, nos escritos. E Filinto Bastos, outra rua nossa aqui de Feira de Santana, nos deu de presente vários outros românticos, como o Padre Ovídio, como Libânio de Moraes, e falando sobre ele no livro de conferência. Então a rua, na verdade, a Rua do Meio, ela nos abre para a geografia amorosa, porque existe um contato entre as ruas que nos liga diretamente a um grupo romântico da terceira geração, que é Sales Barbosa, Libânia de Moraes, que é a rua aqui ladeada, Filinto Bastos, que nos trouxe, né, que é um poeta que já traz versos desde a segunda geração, primeira, segunda, terceira geração. Tem Cristóvão Barreto, que escreveu o Pós-Fácil, no livro de Sales Barbosa, o livro Cabatinas. Então, eles trouxeram, na verdade, essas informações todas. E a partir desse momento que se questiona 150 anos de apagamento de um poeta da terceira geração, do qual pertenceu Castro Alves e tantos outros, como Álvares de Azevedo e outros. Quer dizer, Feira de Santana tinha ali o seu romântico, e a gente não pode falar de um romântico só Sales Barbosa. Ele nos trouxe outro, é um conjunto, é um movimento. O romantismo, antes de mais nada, é um movimento. E Feira de Santana participou desse movimento abolicionista, participou desse movimento das causas sociais, da preocupação pelo outro, da amorosidade, porque, antes de tudo, são poetas amorosos, são poetas que idealizam desde das luvas, o que está por trás das luvas das meninas, o que está por trás dos pés. Sales Barbosa tem um poema chamado Teus Pés, no qual ele imaginava o que tinha por trás da botina. E quando você pega um jornal de Feira de Santana, como o Progresso e a Convicção, e você observa que existia propagandas falando que tinha botinas para homens, mulheres e crianças. Então o sapato, na verdade, a botina era a moda da época. E existia particularidade, quer dizer, a botina feminina, a botina para homem, um desenho mais arrojado. E a das crianças também, né?
Então, é o sapato. O que a Salles Barbosa nos traz hoje? É a moda, é essas particularidades do tempo. As luvas, os espartilhos. Então, foi assim mudando, foi se modificando, mas permaneceu o mesmo. O comércio nos traz todo esse envolvimento com a poesia, com o descrever do poema narrativo, que é de um poeta romântico. E, no caso, a Rua do Meio, ela nos traz a origem do comércio. O que é o Museu a Céu Aberto? O Museu a Céu Aberto vem a ser a disposição do próprio comércio, o início, a origem, desde da Galeria Caribé, que era o antigo Beco do Mijo, o Beco do Velhaco, que está ali e foi o primeiro projeto, foi o primeiro shopping em Feira de Santana, a Galeria Caribé, e é um projeto de Amélia Amorim. Foi o primeiro projeto de Amélia Amorim em Feira de Santana. Quer dizer, de frente ali ao mercado de arte popular, que é o antigo mercado municipal, já construído em 1914. Então, são essas particularidades que Feira de Santana nos convida, junto com o seu romantismo da época, né, do tempo da poesia oitocentista. Pois é, e quando a gente fala de Salles Barbosa, eu falava aqui até na abertura da entrevista, que a gente tinha muitas das suas poesias surgidas na Rua do Meio, né? E dentre as quais 40 foram publicadas. Eu queria falar um pouquinho dessa relação. Primeiro, quem foi, de fato, Salles Barbosa, aprofundar um pouco nisso, né? Quem foi Salles Barbosa e a sua importância e a relação direta, né? Rua do Meio com ele, que hoje a gente tem como Rua Salles Barbosa, inclusive. Na verdade, o que sustenta hoje, eu observo que tem a Rua do Meio, ela abre para esse comércio pujante e abre também para essa poesia da terceira geração, porque é uma característica da poesia da terceira geração, são poemas descritivos, são poemas que narram o tempo. Então, quando você pega uma poesia de Salles Barbosa e você traz você observa que existem poemas como a Pérfida, que nos traz o Meio Proibido, no qual ela foi muito conhecida, e é uma injustiça a Rua do Meio ser conhecida só como um local proibido, tanto que nos trouxe, que ela abre um leque de conhecimentos desde do período romântico, quando se lia o jornal em voz alta, quando a poesia era lida, quando existia um movimento envolvendo a abolição. Então, a Rua do Meio vem nos dar um local de experimento. E, no caso, Salles Barbosa nasceu ali onde é o Sítio Alegria. O Sítio Alegria, onde é hoje o G. Barbosa, o supermercado G. Barbosa, na Marechal. Ele nasceu em 1862. Ele é um poeta da terceira geração. Como eu disse, você pontuando bem, ele é da geração de Castro Alves e outros poetas. Ele foi aluno de Tobias Barreto, estudou em Recife, fez curso de Direito em Recife, ele era advogado. E tem característica na própria poesia dele, que ele traz ares jurídicos à poesia. Tem poesias que nos convidam a um tribunal, onde outra ligação à Rua do Meio, que acessa a Igreja dos Remédios. A Igreja dos Remédios foi um tribunal do júri. Então, assim, eles se reuniam ali com o Padre Elvídio, Filinto Bastos e outros. Eles se reuniam ali para discutir os problemas sociais da cidade, para angariar fundos para comprar as cartas de alforria, durante o Bando Anunciador, no qual ele participou também. Eles, durante o festejo, enquanto os pais estavam no festejo, eles estavam montando a cavalo mascarados e saíam pela cidade tocando rojões e quebrando assim, os grilhões, né? Na verdade, queimando troncos e libertando os escravos, às vezes do seu próprio quintal. Isso é bem nítido em alguns poemas sociais de Salles Barbosa, no qual ele narra realmente problemas da sociedade da época de Feira de Santana, da cidade Vila Arraial, porque ele nasceu na época que Feira de Santana era Vila Arraial. Então, depois, em 1877, que já foi mudando para a cidade comercial, né? E ele também viveu nessa cidade comercial. E circulou nas ruas. Salles Barbosa era um adolescente que já publicava em jornais.
no jornal A Parasita, por exemplo, ele publicou, acho que por volta de uns 13, 14 anos, ele já publicava em alguns jornais da cidade. Foi diretor de outros como A Convicção, O Progresso, Ecoferense. Inclusive tem essa junção, os ecos se comunicavam entre si. Eu tenho o eco santamarense, tem o eco de Alagoinhas, tem o eco do Rio de Janeiro, São Paulo, até da Inglaterra. Esses ecos se comunicavam. Era uma forma de se conversar, de conversarem entre si. Então, o jornal ele tinha esse poder. E lindo, quando uma das partes que mais me emociona na pesquisa sobre Salles Barbosa, quando você pega, por exemplo, na pesquisa de óbitos na Arquidiocese de Feira de Santana, e você observa o período 13 de maio, a abolição, e a partir daquele momento você vê os escravos não vinham durante a morte deles, não vinha mais seguido o nome dos proprietários dos escravos, dos donos de escravos. Então, é emocionante quando você pega um registro desse na sua própria cidade, né? Você fica envolvida com isso. Quando você toca nesses registros, você entende como foi a época, quem estava envolvido, o porquê existiu esse movimento romântico, o que é romantismo, que é além dessa questão amorosa, mas vai além, é um movimento social, é um movimento da preocupação com o outro, da dignidade do outro. Você traz causas como a liberdade, o que esse movimentava. Padre Ovídio escondia escravos no altar, e você vê isso em vários registros de Frei Anselmo de Salvador. Tem umas pesquisas voltadas com ele como autor. E a igreja estava envolvida, sim. Você vê envolvimentos com o Padre Ovídio, que ele entregava as cartas de alforria durante o bando anunciador, durante os festejos do bando anunciador. Então, todos estavam envolvidos, era o grupo, era o movimento que estava envolvido nessa causa. Bom, para encerrar, eu queria falar sobre o papel do Instituto Baiano Feirense Salles Barbosa. Explica um pouquinho para a gente o papel desse instituto. Bem, o museu, ele veio, no caso, ele se abre. O que é o museu? É a própria organização entre patrimônios materiais e imateriais. E o Instituto Baiano Feirense Salles Barbosa, ele vem organizar esse museu, abrindo essas questões da dinamização desses patrimônios materiais, como o mercado de arte, a Igreja dos Remédios, os coretos que se tocavam retretas, bandinhas, filarmônicas, o casarão, a própria Escola Maria Quitéria. Esses equipamentos materiais vão dialogar com a rua e com o próprio comércio. E o comércio vai circular. Na verdade, o Museu a Céu Aberto é o caminhar do feirense sobre a sua própria história. Porque quando você vê, por exemplo, o comércio de couros, de veterinários, estofados, você liga ali aos antigos currais que tinha. Eles beiram os currais, parece sentir o cheiro dos currais, do couro. Quando você pega determinados comércios ali, contam história. O encontro com os cafés, por exemplo, ali no Flor do Maracujá, onde tinha também, que dava acesso ali ao Café São Paulo, onde as pessoas se encontravam ali naqueles locais para discutir a arroba do boi, para discutir entre um cafezinho e outro, um bate-papo falando da negociação. Então é muito forte, muito presente essa questão desses encontros na Rua Salles Barbosa, ela nos mostra isso. O ir e vir dos tropeiros, a negociação se faz não só no comércio enchendo a rua de informação comercial, mas também é um encontro de pessoas que circulam ali e fazem negócios, eles negociam. Existe a balança comercial, se dá no caminhar, no ir e vir, no discutir essa própria história. Então, o Museu a Céu Aberto, ele vem o quê? Nos mostrar alguns equipamentos, alguns materiais que vão se mostrar, como os poemas de Salles Barbosa, que vão estar dialogando com a própria rua, pequenos tabuletas, pequenas tábuas na portas de algumas lojas por quadras, trazendo os versos de Salles Barbosa, que as pessoas vão, a partir desse momento, vão conhecer também, circular pela poesia. Tem as próprias esculturas também que vão funcionar ali. E assim, dialogando com a arte, com a pintura, com esse movimento artístico que a rua tem naturalmente, que Feira de Santana já nos dá.
por meio da dança, da pintura, da música. Então, ela é musical, desde que ela é musical, porque ela já se abre com o livro de poesia de Salles Barbosa, Cavatinas, é um estilo musical, a preferida por Beethoven. O livro já nos orquestra, ele é o maestro. Salles Barbosa toca a música de seu tempo. E quando se fala em Cavatinas, publicado em 1885, nos revela também todo o instrumento que a rua deve tocar. Então, já dialoga com Chorinhos, que é a música da época, com a própria Cavatinas, que dá nome ao livro de Salles Barbosa. Então, toda essa musicalidade rege a rua. Então, tudo isso deve dialogar com o comércio. Alfredo Falcão mesmo, ele é o diretor do Instituto, ele é o diretor do Museu do Comércio, no qual vai trazer também esses equipamentos, trazendo a realidade comercial desde os primórdios, quando Feira de Santana começou, ele tem esses materiais também. Além de que a poesia rege também isso tudo que se coloca, que se abre para essa discussão. Então, há um movimento material e imaterial dos patrimônios da cidade e precisam dialogar entre si. E o comércio precisa circular, desde um desfile que há na rua, porque o comércio formal ele precisa dialogar, circular entre as pessoas, e um desfile é uma forma de dinamizar o próprio comércio, se mostrar, sabe? É num desfile que também o comércio se mostra, uma oportunidade comercial, é o passo que ele também faz esse caminho na rua. Então, o Instituto Baiano Feirense Salles Barbosa, ele veio com o intuito de organizar, de cuidar e organizar, cuidar, dinamizar esses equipamentos do início ao fim da rua. Ele tem o papel principal dele é isso, é organizar mesmo o Museu a Céu Aberto Salles Barbosa. Pontuar, no caso, o próprio comércio como a organização dele, as feiras itinerantes, exposições itinerantes, porque, na verdade, a Rua Salles Barbosa, quando ela se abre ali para a arte, ela vai ter que acompanhar em qualquer parte do mundo também o que acontece. No caso, ela sendo a Rua do Meio, que é uma rua histórica, essencialmente histórica, ela vai nos possibilitar com esse convívio, além do ser feirense, mas dialogar com outros espaços, porque o meio nos dá essas ferramentas. Pois é, muito bom a gente poder falar, né, desse assunto, poder falar da história de Feira de Santana, né? Isso é muito legal mesmo, e das figuras, porque muita gente conhece. Rua Salles Barbosa, não sabe quem foi Salles Barbosa, não sabe a história da rua, por quê, e é do tempo em que tinha significado se colocar nome na rua, né? Que depois, com o passar do tempo, isso foi se perdendo muito. Você faz uma homenagem a uma pessoa, ok, que foi importante para a cidade, mas muitas vezes não tem, sequer passou por aquela rua, sequer passou por aquela avenida. Outro dia eu passei pela Rua Estados Unidos, eu falei, por que a Rua Estados Unidos aqui? Aqui Estados Unidos. A gente briga com qual é a relação de uma coisa com a outra? É, porque Estados Unidos, a Rua Estados Unidos é onde até tem a sede da Secretaria de Cultura, não é isso? Uhum. Então, assim, Rua Estados Unidos, eu perguntei, por que Rua Estados Unidos? No caso de Salles Barbosa, os próprios colegas fizeram essa homenagem, levaram para a Câmara esse projeto de trazer a rua. Então, assim, o desconhecimento durante 150 anos, o apagamento que sustenta esse viver, esse reconhecimento da rua hoje, da Rua do Meio, ser tratada de forma especial. E é o que ela merece. Os apagamentos dos patrimônios materiais em Feira de Santana é muito nítido. Então, quando você tem, por exemplo, um patrimônio raro na rua, o que é que você faz? Quando você vai em qualquer biblioteca e diz assim, esse equipamento aqui é raro, você coloca logo uma cúpula, você protege. Então, nossos equipamentos são tão excelentes, tão voltados para o que precisa. É um equipamento até mais que tem mais importância como um equipamento do Pelourinho, porque o Pelourinho já traz um conjunto, mas nós temos os raros, que tem um valor muito excepcional para o feirense. Tem um valor de raridade mesmo, de especificidade, de singularidade. Então, esses equipamentos são 6 que a rua acessa,
ele na verdade, ele não embasa, nos embasa como um local histórico e raro. Então, isso deve ser visto pelos órgãos, com a prefeitura, o IFAM, o IPAC. Então, deve ser visto de forma especial, sim, porque nós não temos um conjunto, mas temos uns patrimônios que são raros. E trabalhar dentro dessa raridade, dentro desses apagamentos, porque, assim, hoje o museu se sustenta por conta dos apagamentos, tanto material quanto imaterial, que a cidade traduz. E é a Rua do Meio, o local de origem, que se mostra isso, que o feirense vai caminhar por meio dela e ela por si só vai dizer para que veio. Ela própria vai contar a história por meio dos monitores que vão estar ali orientando, que vão dialogar com quem circula na rua. E o próprio comércio, ele já sustenta o museu. O próprio comércio é o museu. Então, quando você traz alguns comércios mais antigos, como o viver dos cafés, como alguns comércios como a Jalves, a Casa das Rendas, a Padaria da Fé, que já não existe mais, mas esses locais foram locais tradicionais de Feira de Santana, a Confecções Guerra, tem muitas outras, a Galeria Caribé e outros comércios antigos. Esses já dialogam, Cordeiro, a Lanchonete Cordeiro, a praça... E a própria maniçoba, o degustar, o experimentar ali na rua, a experimentação. Então, isso tudo deve circular por meio do museu. Professora Cíntia, muito bom tê-la aqui conosco. Quero agradecer a sua disponibilidade de vir falar com a gente. Bom a gente contar um pouco essa história. É a feira, né, também. Eu creio que a feira quem se interessa em conhecer a história da cidade é quem circula nela, é quem vive nela, quem dorme e acorda nela. E essas pessoas devem ser vistas com respeito, e eu creio que o Museu a Céu Aberto vai tratá-las assim, com esse devido respeito que a cidade merece. Sem dúvida. Conversamos então com a professora Cíntia Portugal de Almeida, pesquisadora, que falou com a gente um pouco sobre a história da Rua do Meio, a querida Sales Barbosa.